Olá Deus, eis-nos aqui. Obrigado Espírito Santo por nos dar essa oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Deus poderoso, nos dá a orientação e nos alimenta com o pão da vida. Amém. Para cada um de vocês, não desistam, não desacreditem. Estamos vendo hoje muitas pessoas colocando dúvida na palavra de Deus, colocando nas pessoas que Deus não existe, que a Bíblia foi escrita por homem, que não tem validade, mas vemos que tudo que está nela se concretiza. Nunca deixe a dúvida entrar no seu coração, porque Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai se mostrar para você. Pode ter certeza. Acredite. Vamos continuar. Gênesis 41, versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Veja que aqui José interpretou os sonhos do faraó, né, e mandou colocar alguém para comandar, né, nesses anos de seca. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão do faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos. Veja o que acontece. Nos tempos de bonança, tem que se fazer reservas, guardar comida, guardar provimentos, para que no tempo da fome, no tempo da seca, você tenha com que se alimentar para passar aquele período de seca, e todos sabemos que é temporário, para depois voltarmos a produzir novamente. A Bíblia nos ensina tudo isso. Não é isso? E vem. E disse Faraó a seus servos: acharemos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? 39. Depois disse Faraó a José: pois Deus te fez saber de tudo. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Veja aí, ó. Muita gente fala que a Bíblia não tem parte com a política. Veja o que aconteceu. Deus revelou os sonhos de Faraó, e Faraó colocou José como governador do Egito. Só era maior do que José o trono, o rei que estava no trono. Mas Deus era governador do Egito. Veja que a política, ela vem da Bíblia. Só que a política que cuida do povo. Não a política corrupta, mas a que cuida do povo, a verdade. Disse mais Faraó a José: vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Veja que ele deu um nome egípcio para José, né? Zafenate-Paneia. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade.
Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Esqueceu do sofrimento que fizeram a ele os irmãos. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. 42. Vendo então Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá, e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Veja, mesmo Jacó sendo falado com Deus constantemente, passou também pela fome e teve que submeter a José, como estava previsto nos sonhos. E desceram os 10 irmãos a José, para comprarem trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que tenho dito. Sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Recebam todo o pão da vida e confiem no Senhor. Só Deus pode nos dar tudo, pode nos dar refrigério da alma. Deus abençoe a todos.